Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa de recesso parlamentar aqui da Câmara Municipal de Nova Friburgo, nesse finalzinho do ano de 2022. Recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Câmara, com imenso prazer, a vereadora Maiara Felício, do PT. Vereadora, muito bem-vinda. Obrigada, Denis. É um prazer imenso retornar ao programa para a gente fazer um balanço de tudo que aconteceu nesse segundo ano de legislatura, né? Qual foi o desempenho que a gente conseguiu ter, quais atividades a gente embarcou, o que a gente também conseguiu propor enquanto vereador para a cidade, pensando um cenário assim gigantesco, porque foi ano de eleição, ano de Copa do Mundo, então é bem interessante a gente pensar o que a gente conseguiu desenvolver para Friburgo. Vamos começar falando sobre isso então, vamos fazer, a gente teve aí o ano de 2021, ano pandêmico, pós-pandêmico, numa transição muito grande, e agora 2022 a gente percebe uma evolução, né? Estou falando especificamente do seu trabalho em relação aos seus colegas, mas a gente percebe realmente um crescimento muito grande, uma maturidade, como havíamos conversado aqui antes do início da gravação desse programa, né? Uma maturidade. Eu queria que a senhora expusesse isso para o pessoal de casa, a sua avaliação de todo esse lapso temporal de 2 anos, o crescimento, o envolvimento, o direcionamento, o relacionamento. Isso é legal demais pensar, porque toda vez que eu vou dar uma entrevista, eu gosto de meio que trazer o pessoal que está do outro lado para dentro mesmo das nossas atribuições e entender como é que estar aqui vestindo essa pele, né? Que é a vida pública. Então, foi um grande desafio para mim chegar em 2021, afirmar, porque na política é isso, ou você se posiciona, ou você bate o pé, ou as pessoas te engolem vivas. Então, foi um ano muito atribulado, em que eu precisei provar muitas coisas, né? Foi um ano que a gente conseguiu apresentar muita lei, aprovar muita lei com sanção do prefeito, e a gente conseguiu mostrar por que a gente quer trabalhar, né? Que é melhorar através da nossa atribuição de legislar, né, a vida do friburguense, e isso para mim foi muito importante, mas a gente teve aí os empecilhos de algumas situações de muita fake news levantadas. Esse ano eu tive menos ataques de discurso de ódio, né, na questão racial. Ano passado, enquanto eu tive 2 vezes na delegacia, assim, num espaço de tempo muito curto, esse ano foi um ano em que as coisas aconteceram de forma mais sutis, apesar da eleição, apesar de eu ter sido uma candidata na eleição. Então, a gente percebeu que aqueles ataques, aquilo parou de desestabilizar o nosso trabalho. A gente tem um foco muito grande, que é muito maior, né, do que essas rugas políticas eleitoreiras que acontecem aí nesses atravessamentos. Mas a senhora percebe esses ataques causaram um impacto menor, que a senhora se referiu agora. Sim. Mas eles causaram um impacto menor ou eles diminuíram de verdade? Como é que a senhora sente essa relação? Porque é nítido o posicionamento que a senhora conseguiu manter aqui na Câmara Municipal e o seu crescimento. Trabalhando aqui ao lado da senhora, de seus assessores, eu sinto claramente que a senhora trafega hoje aqui com muito mais liberdade, não que a senhora fosse cerceada em alguma coisa, mas a senhora, vou dizer assim, não sei se é a palavra correta, mais dona de si, mais dona do seu mandato. Não sei se eu estou sendo feliz na minha colocação. Eu amadureci, minha equipe amadureceu, e aí eu acho que não é que aconteceu uma diminuição dos ataques. Racismo a gente nunca deixa passar, a gente sempre vai levar para a delegacia, mas eles estão ali ainda, só que a gente virou a chave de entender que isso não agrega no trabalho que a gente quer fazer aqui. Então, o foco esse ano foi maior e essa consciência, esse temor que a gente tinha de alguma coisa atrapalhar ou tentar diminuir a nossa imagem. A expressividade, né, do mandato. Sumiu pra gente esse ano e a gente conseguiu dar mais aí autoridade, isso junto, né, de uma eleição, que é importante falar, né, que quando eu decidi ser candidata e foi assim, no último segundo, pensando na representação da Serra, da nossa cidade, querendo também que a nossa voz chegue para dentro do Congresso, eu não pedi licença do meu mandato de vereadora, porque foi o compromisso que eu assumi em 2020. Então, as pessoas confiaram e a gente não podia desperdiçar isso. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que estar em várias cidades, eu não queria deixar. E não deixei, né? Minha equipe também, quero fazer esse agradecimento a Gisele, a Luana, o Matheus.
que não deixaram a peteca cair, a nossa qualidade legislativa também não caiu, tanto que a gente apresentou algumas leis durante o período eleitoral. Uma curiosidade, eu tirei carteira de motorista no meio da campanha. Foi, eu fiz aquela prova que todo mundo treme na base, ali, né, no Ipu. Com as câmerazinhas dentro do carro? Pois é, reprovei na primeira e na segunda, no meio da eleição, eu consegui tirar a carteira. Então, assim, o objetivo que a gente tinha um foco do que a gente quer melhorar. Eu dirigindo também, vou conseguir estar mais perto das pessoas, né, com carro oficial, conseguir, né, ter mais facilidade de chegar até os lugares mais distantes. Então, a gente não deixou que a eleição atrapalhasse o que a gente está construindo para a cidade, e foi, assim, uma experiência gigantesca. Quando chegou no último dia de eleição, eu já estava destruída, mas muito orgulhosa de tudo que a gente conseguiu construir, de fazer um investimento, né, de contratar as pessoas de Friburgo para trabalhar. A gente teve 2 pessoas em situação de rua trabalhando para a gente. O CREAS foi parceiro, porque não tinha como ter ali, né, o endereço, né, o comprovante de residência, e a gente conseguiu uma declaração do CREAS dizendo que eles estavam no abrigo da prefeitura. A gente teve várias minorias ali se fazendo representar, falando que queriam dessa eleição. A gente teve, e a gente conseguiu fazer esse investimento na cidade a partir dessas contratações, né? E eu tenho muito orgulho de ver isso. Vocês vão ver aí logo nas prestações de conta, que foi algo muito positivo que a gente conseguiu fazer, fora todo o debate político, né, que a gente conseguiu trazer. A gente, no nosso campo democrático, né, a gente tem o Glauber, que já é deputado federal há alguns mandatos e que levanta essa bandeira, e eu aqui, né, vindo da periferia, vindo lá do Prado Conselheiro, falando também sobre aquilo que a gente quer construir, com a minha cor, com o meu gênero, com a caminhada, né, que eu trilhei até aqui junto dos movimentos sociais. Foi algo grandioso para a gente levantar a bola do que a gente quer enquanto política. E aí, assim, a gente teve vários candidatos de direita também que respeitaram a gente, alguns outros não, mas grande maioria respeitou a gente, que vinha trocar uma ideia e que às vezes falava: olha, Mayara, apesar de você estar num campo de política que eu não concorde ou que eu não esteja, acho muito importante a gente ter um nome da cidade, né, colocando a pauta, né, do interior, a questão da área rural, desenvolvimento de como um todo, né, integrando de verdade o estado do Rio de Janeiro com a região serrana. Então, a gente conseguiu bater bastante essa bola, cada um defendendo bem seus princípios e vendo aí um nome novo aparecendo, né, para candidato a deputado federal. E a gente fez bonito. Eu acho que a recompensa veio, assim, da gente ficar encostado, colado, né, de nomes que estão na política há mais de 10 anos, ex-prefeitos, filhos de ex-prefeitos. Então, foi um saldo muito positivo para quem chegou tem 1 ano e meio, né? Na verdade, essa eleição, no geral, te parabenizar pela votação, porque realmente você representou muito bem. A eleição foi muito atípica do que se esperava, muito fora do que se esperava. As pessoas esperavam um outro tipo de resultado, e essa era a movimentação, porque na verdade a esquerda, no caso, fez uma campanha, abre aspas, silenciosa, e funcionou. Isso é que houve, né? A gente teve aí o 7 de setembro com um movimento enorme, onde muitos diziam que aquilo era o movimento que já declarava quem havia sido eleito, quem seria eleito, quem estava eleito, e a movimentação das urnas foi no caminho contrário, né? Foi um trabalho realmente direcionado ao público da esquerda, com conversas, uma eleição muito diferente de campanha publicitária. Sim. Até na TV a gente viu isso também, nas propagandas de rádio e TV, a gente percebeu isso. E a senhora teve num discurso no Rio de Janeiro, junto com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a senhora teve lá com o presidente André Siciliano. Foi anunciada, muito bem recebida, eu assisti o seu discurso, foi um discurso até muito forte, assim, muito, muito bonito, te parabenizar, porque assim, parecia uma Mayara até mais empossada do que na Câmara de Vereadores. Parece que ali você estava mais no seu reduto do que dentro da Câmara Municipal. Quando a gente olha e se reconhece no espaço. Exato, que a gente mas estava compondo mesmo. A verdade era essa. Aquela reunião, aquele debate, aquela reunião, aquilo ali estava todo mundo em casa, literalmente. Né? A gente percebia que tinha isso. E ali naquela reunião a gente também percebia uma diferença na eleição. Não se precisou ir para a rua da maneira que ia antes, não precisou gastar tanto material de convencimento, porque na verdade o que se causou pela outra parte foi uma falsa impressão.
Como é que foi a percepção de vocês em relação a isso, Mayara? Você que viveu isso lá dentro dos bastidores. Sim. É importante esse adendo que você traz sobre essa reunião, esse encontro com o André. Um beijo, né, para ele também, que foi um guerreiro incansável nessa eleição, colocou o nome à disposição, que construiu. O André Siciliano é uma referência pra gente. E que está na transição, que está no governo de transição. Óbvio, né? Tá, e tem que estar, porque o cara é um articulador, é um pensador político que consegue dialogar com muitas frentes. Então, ele tem que estar lá, ele tem que estar disponível para o partido, né, em relação a isso. Marcelo Freixo também, né, que compôs a chapa com a gente aí, né, pensando no nome para governador, e foi um encontro da construção das mulheres, das políticas das mulheres para o plano de governo do Marcelo Freixo. E lá estava a gente, né, representando a Serra, e quando a gente se pronuncia, estava a Benedita, Thalíria Petroni, nós tínhamos vários nomes importantes do parlamento negro, né, do nosso país. E ali a gente estava falando para os iguais, que é diferente aqui na Câmara. Você nota essa diferença porque eu olho para o lado e quantos vereadores de esquerda a gente tem aqui? Quantas pessoas, né, que construíram a sua base a partir, né, de escolas públicas, pessoas que não tiveram nenhuma outra passagem pela política familiar ou de um padrinho que conseguiram chegar e sentar na cadeira de parlamentar. Então, com certeza vai ser diferente, até porque aqui a gente tem que ter uma fala polida, a gente tem todo um regimento, a gente tem o decoro, né, para ser cumprido. E quando a gente está na rua, quando a gente olha no olho e a gente consegue verbalizar as frustrações que a gente vive aqui dentro e vive também dentro das nossas periferias para os nossos iguais, é completamente diferente. E aí vem o grande peso do porquê que a campanha foi silenciosa, né? Porque nós temos uma discrepante diferença de candidatos de direita e candidatos de esquerda, né, concorrendo. E isso também se dá porque a gente viu que o período que antecedeu a eleição foi um período de inconstância violenta. A gente pode abrir aí e ver quantas pessoas foram assassinadas. A gente teve um companheiro em Foz do Iguaçu que foi assassinado no dia do aniversário porque alguém invadiu. A gente viu o discurso de ódio direcionado explicitamente para organização petista, para as nossas articulações. Então, teve muita gente que teve medo de colocar um adesivo do presidente Lula no carro porque tinha medo de alguém depredar. A gente teve várias pessoas que não se manifestavam com medo de represália nos espaços que trabalhavam. Então, assim, a gente fez a caminhada que foi gigantesca no centro da cidade, as 2 vésperas da eleição, no primeiro turno e no segundo, que as pessoas faziam um L, né, que é quando a gente declara o voto do presidente Lula, diz que está apoiando a chapa, né, ou então apoiando o partido, as pessoas faziam escondidas, com medo de represália. Então, assim, e a gente viu também vários exemplos na internet mostrando que patrões iam até seus funcionários, dizendo que se o presidente Lula ganhasse, eles seriam mandados embora, que o patrão ia fechar a empresa, que ia comer cachorro, que ia ter que dar um imóvel para uma pessoa que ia sentar. Então, assim, a gente viu uma fake news, uma violência crescente, então teve muita gente que ficou com receio. E eu também fiquei surpresa no resultado das urnas de Friburgo, quando a gente vê que 40% votou no 48 mil votos. É muita gente, a gente não tinha noção, assim, vizinhos meus que eu achava que era todo mundo de direita lá, Mayara, chamando no portão, sabe? Foi uma coisa, assim, estrondosa para mim, uma surpresa muito positiva e que demonstra que essa eleição também foi atípica porque as pessoas estavam a fim de discutir política. A abordagem na rua foi diferente. Primeiro que a eleição anterior, de 2020, era pandemia, a gente tinha um certo receio do contato físico com as pessoas, né? E todo o cuidado, porque o vírus levou muita gente. Mas nessa eleição, principalmente, as pessoas estavam ali engajadas e elas queriam discutir, assim, de fato, o que elas querem para o Brasil. Então, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, deixar que isso aconteça só no período eleitoral. E a nossa mandata, né, que a gente tem uma rede social muito forte de falar, de verbalizar, de trazer também a discussão para dentro da Câmara, não só nas redes sociais, né, que vocês podem ver lá, que está sempre atualizada, mas a gente está sempre fazendo audiência pública, a gente está sempre chamando a população para sessões ordinárias e para as pessoas entenderem o que está acontecendo, não ficar só nessa de apertar um número numa data em 4 anos. Para a gente é interessante as pessoas terem esse pensamento renovado a partir das coisas que acontecem e assim, a dádiva de ser uma vereadora, que é o político que está mais próximo da população, né, ali a ponta da política, de poder estar acessível e fazer essa construção coletiva e popular.
Essa surpresa que a senhora falou a respeito da quantidade de votos da esquerda aqui na Friburgo, eu acho que todo mundo teve, na verdade. Até mesmo o crescimento da votação do deputado Glauber Braga chamou muita atenção, porque como ele teve 30 mil votos na outra eleição e somente foi levado ao Congresso por causa do Marcelo Freixo, que puxou a nominata, todo mundo achava que ia seguir aparentemente o mesmo caminho. Mas não, ele teve um crescimento estrondoso de votos, né? E o presidente Lula acabou ganhando a eleição, o então candidato, agora o presidente Lula acabou ganhando, né, a eleição, com a virada no Nordeste, assim como aconteceu com a presidente Dilma Rousseff também, que foi, se eu não me engano, foi Acre, que se eu não me engano que ela virou 3 milhões de votos em cima do Aécio Neves, então candidato. Então, essa coisa da virada, do posicionamento de algumas pessoas que tinham medo, temor, né, de se dizerem da esquerda, e a senhora está falando a respeito das perseguições. Pensando agora como estratégia de campanha, a senhora acha que a direita errou em querer chocar o país com essas ideias de comer cachorro, de Venezuela, de ditadura? Porque eu particularmente acho que sim. Eu acho que, falando publicitariamente, eu acho que até hoje algumas pessoas sustentarem alguns discursos desses chega a ser bizarro. Essa é a minha opinião. Sim. Como jornalista que eu analiso, não pactuo de certos tipos de conversa, porque, na minha opinião, são inviáveis, que não são nem análises, são defesas de posturas baseado em quê? Acho que a direita errou nos 4 anos que governou. Não, mas eu não me refiro, eu entendo, não me refiro ao governo do Bolsonaro, sim, não. Mas eu me refiro a esse posicionamento de criar esse lúdico eu entendo, mas eu acho que a campanha, ela acontece, ela começa, né, para um candidato a partir do momento que ele é empossado. Concordo com a senhora. E aí a fala, ela motiva, mas o exemplo arrasta. Então, o que a gente viu acontecer no país, a forma que o diálogo com a própria imprensa foi feito, ataque a alguns jornalistas, isso gerou um tipo de desgaste que se refletiu na experiência da população, do cidadão, que ia para o mercado, que ia para o posto de gasolina e se deparava com os valores absurdos. Então, eu acho que quando a gente chega de fato na campanha, e agora, né, depois de 2020 e chegando 2022, a minha campanha é apresentar o que eu fiz nos 2 anos que eu tenho mandato. A minha campanha é essa, e eu acho que a campanha do político tem que ser essa. E mostrar o que a partir desse trabalho que já fez, o que quer construir para frente. E aí eu acho que esse salto de fazer 5 vezes o que eu fiz em 2 anos, se dá porque a gente saiu de 2021 com 8 leis já sancionadas na cidade. Então, as pessoas querem mais disso. Elas querem ver mais. Tem muita gente que às vezes fala, você é calma, né? Você é da esquerda mesmo, você é calma. Mas é porque eu não tenho a necessidade de fazer com que uma histeria ou grito chame atenção para o trabalho que eu quero apresentar. E eu acho que... Até porque trabalho é trabalho, histeria é histeria, né? Funciona muito. E não é uma crítica a outras pessoas que se expressam de forma diferente, maneira de trabalhar. Né? É o jeito que a gente vem construindo e a segurança de que eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro e vou estar muito tranquilo porque eu estou fazendo a minha parte. E esse ano foi um pouco do reflexo disso, né? 14.400 votos, mas foi um ano que eu me debrucei mais sobre as políticas de direito das mulheres. Nós conseguimos trazer, através do deputado André Siciliano, 9 milhões para Friburgo, né, sendo 6 para a cultura e 3 milhões para a construção da Casa Abrigo da Mulher. Infelizmente, a prefeitura, isso é uma construção desde maio, com a ex-secretária Simone na Secretaria de Assistência Social. Foi todo um trabalho colaborativo e a prefeitura negligenciou, mais uma vez, e colocou o projeto da criação do fundo para receber esse repasse agora, dia 22 de novembro. Então, assim, mas ainda assim a gente faz a propositura, faz a apresentação do que a gente acha importante. Esse ano também foi muito especial para mim,
e de um lugar muito profundo, porque a gente conseguiu trazer políticas, né, através da lei, né, pensando as pessoas atípicas do município, né, pensando a síndrome de Down, que agora a gente chama de cromossomo, né, T21, e a gente conseguir fazer com que o laudo seja permanente, evitando a burocracia dessas mães e dessas pessoas terem que comprovar que tem a trissomia 21, né, para o resto da vida. A gente consegue trazer também, né, um acompanhamento e o diagnóstico de forma que eles não aconteça de forma tardia e a pessoa não tem um atendimento devido muito mais tarde e acaba, né, perdendo a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor. E fora o que a gente consegue trazer enquanto a complexidade dos territórios, né? Entender a realidade de cada lugar. Eu sou daqui de Conselheiro, né? Que é uma cidade bem urbanizada, mas a gente não se prendeu a isso. A gente foi muito para Lumiar, para São Pedro, a gente andou muito em Rio Bonito, a gente andou muito em Salinas, a gente foi andando a cidade, conversando com as pessoas e trazendo isso para dentro da Câmara, né, através da atuação, fora as comissões que a gente participa também, que a gente não deixou a peteca cair. E aí o que é importante trazer, que eu sei que a gente tem pouco tempo, Denis, mas do entendimento, né, que esse ano a gente teve o concurso público, que chegou também muito atrasado na Câmara, cheio de falhas. Hoje a gente vai votar, né, na primeira discussão, o concurso. Felizmente, a parte da educação, né, através da comissão que eu participo, que tem que ter o parecer, né, que é obrigatório, a gente viu que o salário dos profissionais de educação estavam abaixo do que era previsto, e isso a partir do próprio pacotão que o governo aprovou no ano anterior. Então, a gente fez muitas ressalvas, conversamos com a classe, a gente vai votar favorável porque a gente entende a importância do concurso público, defende o direito da população que quer, né, tá aí nas instâncias públicas do município, mas ao mesmo tempo resguardando para que o direito dela seja pleno através da remuneração, através da não perseguição dentro dos espaços e que aconteça com harmonia, né, isso de forma harmoniosa e, infelizmente, né, a gente vai ter que partir para a briga mais uma vez para que isso seja garantido. Pois faz parte da política, mas ainda bem que a gente tem essa balança aí entre vereadores e Congresso Nacional, cada um na sua função, mas se não fosse isso, o que seriam dos funcionários públicos e população em geral, né? Exato. Vereadora, a gente está chegando ao fim, como a senhora bem anunciou. A senhora pode ficar à vontade aí para falar com o pessoal de casa. Bom, gente, esse aqui é o último contato que a gente tem antes de virar o ano. Não sei se vai passar antes de virar o ano, vai? Vai sim. Ah, então tá bom. Para dizer para vocês que eu desejo umas boas festas, né, que vocês aproveitem bastante. A cidade está linda e a gente ficou muito feliz porque ver as crianças da periferia, né, vendo as luzinhas de Natal, vendo tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo de olho em tudo que está acontecendo também das instâncias públicas, né, porque a gente não quer só diversão, a gente quer a garantia da nossa saúde plena, a gente quer a garantia da assistência social trabalhando muito, a gente quer a nossa educação valorizando os profissionais e trazendo uma educação de qualidade para as nossas crianças também. Então, trazer vocês cada vez mais para dentro dessa casa, que precisa da ocupação popular. O gabinete dessa parlamentar é o 13, vocês vão me encontrar aqui. Se não encontrar, estou nas redes sociais. Pode mandar uma mensagem para a gente e agendar, né? Porque às vezes a gente está dentro do gabinete, tem que fazer uma visita, tem que fazer uma fiscalização. Então, acontece desencontros, mas a gente está à disposição, seja na instância que for, e você é muito bem-vindo para a gente. É essencial para a gente, na verdade. E aí, boas festas, Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E a gente vai se encontrando aí na rua, aqui na TV Câmara ou em qualquer lugar que a gente tenha a oportunidade de se ver. Obrigado, vereadora, pela sua participação. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Fique com Deus, tenha uma ótima noite e até a próxima.